Terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula sobre o PET 4, semana 2. O eixo temático é compreensão e produção de texto e os conteúdos, gente, continua sendo a redação exigida pelo Exame Nacional do Ensino Médio, isso mesmo, a redação do Enem. O tema é o desenvolvimento. Nós vimos a introdução na primeira semana, né, do PET 4, nós vamos ver agora o desenvolvimento, que eu trouxe já destacadinho para vocês, o desenvolvimento da redação. Então, não adianta reclamar, não adianta, gente, tem que estudar. Vocês aí que querem fazer uma faculdade, que têm vontade de fazer uma faculdade, mas que não vê nenhuma condição financeira. E aí, ô meu pai, eu queria fazer eu queria fazer uma faculdade de medicina, de direito, eu queria fazer uma faculdade de engenharia, mas eu não tenho condições, a renda da minha família é muito baixa. Às vezes só tenho a Bolsa Família, o Bolsa Família. E aí, o que fazer, professora? Gente, tá muito fácil. É só estudar, é só se dedicar. Exatamente. Ah, professora, isso é surreal. Não é surreal, gente. Quantos exemplos nós temos no Brasil de pessoas lá no Nordeste, pessoas que estão aí na faculdade, que estão fazendo um curso numa universidade federal, porque conseguiu apenas com a nota do Enem. Então prestem bastante atenção. Estudar é o melhor caminho, tá certo? Então, para quem tem a condição financeira, tudo bem, mas para quem não tem, é estudando, gente. Então, vamos lá, estude, se dedique, né? Leia, pesquise, assista noticiários, leia notícias, busque na internet. Vocês têm aí referências literárias, vão às bibliotecas, passam a conhecer obras literárias que podem te dar fundamentos para te dar uma base legal nas redações, né? Veja lá a parte de literatura, história do Brasil, história da Alemanha, história da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, né? O que proporcionou, né? Então, gente, é estudar, tá? Então, nós vamos ver o desenvolvimento, que é uma parte crucial para a construção desse texto, da redação. Pois é nela, é no desenvolvimento, é nessa parte que vocês vão produzir a problematização. Olha só, problematização da redação. É nessa parte que vocês vão trazer toda a problematização, é no desenvolvimento, que será feito por base de estratégias argumentativas. Então, redação dissertativa argumentativa tem de ter argumento. Se não tiver argumento, não é uma dissertação argumentativa. Você não está trazendo argumentação. Então, argumentar é fundamentar, é colocar o seu ponto de vista, tá? É você colocar aquilo que você pensa em relação ao tema e você fundamentar com comentários plausíveis, né? Comentários firmes, seguros. Ah, mas para minha redação ficar boa, tem que usar palavras difíceis, complicadas? Não, você tem de usar uma linguagem simples, como vocês acham aí nos conceitos das 5 competências. É uma linguagem muito objetiva e simples, tá? Desde que você coloque realmente aquilo que você sabe sobre o tema. Então tem de estar dentro do tema, tem de estar pertinente. Todos os assuntos precisam estar pertinentes, tá? Problematizar é usar bem as estratégias argumentativas. É necessário dominar a estrutura que pode ser utilizada para elaborar o desenvolvimento. Então aqui o texto está trazendo, o PET está trazendo sugestões de estrutura muito usada por diversas pessoas que conseguiram nota 1000 na redação. Então, usando o que essas 3 partes aqui, ó, as 3 partes do desenvolvimento, ó, dividiremos o desenvolvimento em 3 partes importantes. Como é que eu começo o desenvolvimento? Com o tópico frasal, introduzindo a introdução do parágrafo de desenvolvimento, é usar o tópico frasal. O que é isso, professora? É o ponto que você vai apresentar a ideia núcleo. Aqui, ó, ideia núcleo, a ideia central, que é a mais importante, que é a ideia que vai trazer o tema, né? O assunto que você vai tratar ao longo do parágrafo precisa vir nessa introdução aí, no início do desenvolvimento. E já no meio ali, no segundo parágrafo, você vai fundamentar essa ideia núcleo. Você vai reforçar, você vai enriquecer. Através do quê? Do seu ponto de defesa, da sua argumentação, né? Da sua posição ali. Você precisa se posicionar através do que? De um exemplo. Você vai fazer uma comparação, né? Você vai fazer uma comparação a um fato político, a um fato que aconteceu na Idade Média,
Você vai usar aí um personagem de uma obra de um escritor muito famoso. Você pode usar Memórias Póstumas de Brás Cubas, dá pra citar Machado de Assis, então você vai usar uma citação, você vai fazer uma alusão a Hitler, né? Você vai ao Holocausto em que foi proporcionado por Hitler na Alemanha. Ué, professora, mas a senhora não disse que a redação do Enem trata de assuntos somente nacionais? Mas vocês podem fundamentar, assim, os assuntos são nacionais, né? O tema que vem para a redação do Enem é sempre um tema nacional, trata-se de Brasil. Mas os fundamentos, as comparações, as estratégias argumentativas, vocês podem utilizar com base num filme assistido, um filme americano, um japonês, um filme alemão. Você pode citar um político alemão que foi Hitler, né, que proporcionou o Holocausto, e você vai fundamentar esse Holocausto, mas não basta só citar o Holocausto, você precisa comentar um pouquinho, né, o que gerou, quais foram as consequências do Holocausto, por que aconteceu o Holocausto, né? Então você precisa comentar também essas citações, né? Você pode colocar exemplos, dados estatísticos, certo? Você pode colocar gráficos. Então, você tem várias estratégias aí para deixar o seu texto, o seu desenvolvimento bem aprofundado e rico. E aí, como eu termino, professora? Como é que eu termino o desenvolvimento? Ora, com a frase conclusiva, você vai reafirmar tudo que você disse no desenvolvimento. É isso mesmo, você vai reafirmar usando o quê? Conectivos. Você abre um conectivo. Se você vai refutar a ideia que foi dita lá no desenvolvimento, você vai colocar um conectivo adversativo, que é entretanto, no entanto, porém, mas, né? Você vai refutar. Se você vai concluir, você vai dar um fechamento, você vai usar o portanto, logo, né? Desse modo. Se você vai explicar ainda, né? Você vai explicar antes um pouquinho, você pode explicar e depois fechar. Se você vai explicar, você vai usar o porquê, né? Que são os conectivos que indicam causa, pois, né? Então, vocês têm aí os conectivos que eu já passei para vocês, então vocês utilizam aí, com certeza estão no caderninho de vocês, né? As 5 competências aí vão utilizar, tá certo? Então, gente, como você viu no quadro acima, o desenvolvimento é dividido basicamente em introdução, que é o tópico frasal, o aprofundamento, que é o desenvolvimento, tá aí uma parte do desenvolvimento, né? E a conclusão, que é a frase conclusiva para finalizar, tá? Agora, vocês prestem atenção sobre a questão do tema. O tema, gente, é algo diferente do assunto. O tema um tema é mais amplo. O tema vai trazer um assunto amplo. O assunto é mais específico ali, tá certo? Então, o assunto o tema é amplo e o assunto é específico. Então, você pode trazer ali várias partes. O tema é o principal assunto, colocamos assim. Eu troquei aqui, houve uma inversão de conceito. Então, o tema é o assunto principal. O tema é o principal e o assunto dos parágrafos é uma discussão desenvolvida sobre o tema. Então, observe um infográfico. Então, olha só, aqui vocês têm aqui esse texto, que é um texto icônico, né? Traz uma linguagem verbal e não verbal. O texto também híbrido, com escrita e com imagem. Então, o tema do texto. O tema é a questão do bullying para a sociedade brasileira. Então, a partir desse tema, podem ser criados vários assuntos. Então, o assunto, como eu disse, o assunto é amplo, né? Então, vários assuntos, como o assunto é amplo, o assunto pode gerar vamos colocar, vários argumentos, né? Em relação ao tema, várias discussões, vamos colocar assim, em relação ao tema, certo? Então, vamos falar sobre saúde. O tema é saúde. Então, o que eu posso falar, gente? Sobre saúde. Eu posso falar sobre a vacinação, eu posso falar sobre pandemia, sobre as epidemias, eu posso falar sobre o enfrentamento dos profissionais da saúde, né? Então, eu posso criar ali várias discussões sobre o tema saúde. Sobre educação, o tema é educação. Eu posso falar sobre o quê? Quais os assuntos relacionados ao tema educação? Evasão escolar, inclusão social. Eu posso falar sobre BNCC. Eu posso falar sobre
sobre, vamos colocar sobre as competências, 10 competências e assim por diante, tá? Então aqui, ó, assuntos relacionados ao tema, que é a questão do bullying. Quais são esses assuntos? O bullying pode afetar a saúde mental da vítima, aumentando os índices de suicídio no país. Ora, se as pessoas que sofrem bullying, se não houver, né, algo, se não acontecer algo para sanar essa questão do bullying, as pessoas podem ficar doentes mentalmente, pode chegar até ao caso, ao ponto de suicídio, de se matarem, né? A prática do bullying pode normalizar os discursos de ódio na sociedade. Então, se houver muita prática de bullying na sociedade, vai criar o quê? Pode haver os discursos de ódio, né? Pode haver discurso de que isso é inaceitável. Então, isso já é um assunto gerado do tema bullying. O despreparo de pais e professores sobre como lidar com situações de bullying pode possibilitar o aumento dessa violência, né? Pode aumentar o aumento da violência, pode intensificar a violência quando há despreparo dos pais e dos professores. Então, esses são os assuntos pertinentes ao tema bullying. É o que pode gerar na redação do Enem. Então, quando você chega para fazer a redação, você se depara com textos de apoio. Nesses textos de apoio, você pode ver ali e encontrar vários assuntos que você pode discorrer no seu desenvolvimento em relação ao tema, tá certo? Então, você senta ali na redação, para fazer a redação e fala, gente, o tema é esse. Quais são os assuntos pertinentes? O que eu conheço? O que eu sei? O que eu li em relação a esse tema? O que eu posso discutir sobre? Tá? Então, esses assuntos são imprescindíveis para você desenvolver o seu tema, tá? Então, perceba que o tema do texto pode permitir discussões de vários assuntos relativos a ele, tá certo? Então, aqui, gente, nós temos um exemplo de um desenvolvimento aqui, né, da Júlia Vieira. Nós vimos a introdução do texto dela na semana 1 e aqui nós vamos ver o desenvolvimento. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal neste caso. Então, vocês veem aqui que nós temos... o desenvolvimento do texto de Júlia Vieira, tá? Ela começa aqui, ó, trazendo o tópico frasal dela, do desenvolvimento. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal neste caso. Aí ela vai usar agora o conhecimento de mundo, as informações que ela sabe sobre, que são os assuntos, gente. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão na América Latina. E mesmo diante desse cenário alarmante, os transtornos das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Então, ela está trazendo aí o conhecimento de mundo, o que ela viu falar sobre a OMS, né? É um exemplo, vamos colocar um dado, né? Aí, agora, ela vai se posicionar. Ela vai colocar o ponto de vista dela. Isso acontece pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para com essas condições. Aí ela ainda enfatiza, ela reforça. Consequentemente, ela usa o conectivo. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante o corpo social. Este quadro de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman, então, que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumpre seu papel com eficácia. Desse modo, olha outro conectivo aqui, agora ela usa essa parte em negrito para reafirmar, para fazer a conclusão. Desse modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria do estudioso polonês, que é o sociólogo citado, né, essa problemática seja revertida. Então, ela reforça aí, né? Ela reafirma suas ideias usando o conectivo,
ela cita aqui no desenvolvimento, ela faz a citação, né, do sociólogo polonês, trazendo uma teoria das instituições zumbis, né? E aí ela reafirma que para refutar essa teoria do estudioso é preciso que a problemática seja revertida. Então, é bem interessante essa introdução, né? Esse desenvolvimento, né, gente? Essa introdução, essa do desenvolvimento, essa problematização aí. Então, vamos ver. Viu como está estruturado o segundo parágrafo do texto Notas 1000 da candidata Júlia? O trecho destacado é o tópico frasal, no qual a autora apresenta para o leitor o assunto, né, no parágrafo, relativo ao tema. Para relembrar o tema da introdução do texto, volte à semana 1. Nós vimos já na introdução. A parte sublinhada é o aprofundamento. Essa parte sublinhada toda é aprofundamento, que é a parte que ela traz exemplos, ela faz citações, né? Ela coloca a sua posição, seu ponto de vista, né? E a parte aí negritada é a frase conclusiva, que ela finaliza o parágrafo reforçando o que foi dito, tá bom? Então, vamos às atividades. Vocês vão elaborar, gente, na primeira frase aqui, na primeira questão, um desenvolvimento sobre o mesmo tema que foi utilizado, é isso mesmo, o mesmo tema que foi utilizado na semana passada, vocês utilizaram para a introdução. Agora, vocês vão utilizar o mesmo tema para fazer o desenvolvimento, vocês vão acrescentar, tá certo? Fazer aí o desenvolvimento baseado aí nessas orientações que nós vimos agora essa semana, que nós estamos vendo agora. A segunda questão é elaborar um parágrafo de desenvolvimento a partir desse mesmo tema, desafios da aplicação dos direitos do consumidor na sociedade. Fizeram a introdução? Fizeram, né? Já recebi de alguns. Então, fizeram a introdução, agora vocês vão fazer o desenvolvimento, vocês vão colocar aí exemplos, busca aí, né, pesquisa através desse assunto sobre os direitos do consumidor, para você usar aí argumentos bem fundamentados, bem ricos, ok? A terceira questão é elaborar um outro parágrafo, como combater o racismo na sociedade brasileira do século XXI. Já fizeram aí a introdução? Vão fazer agora o desenvolvimento. Usem aí, ó, argumentos fundamentados, exemplos, citações. Escolha aí, quer fazer uma alusão, quer citar um personagem, né? Trazer a identidade de alguém, falar sobre a vida de alguém, né? Fazer uma referência, né, um dado estatístico, vocês têm aí liberdade, desde que esteja tudo pertinente, tudo organizadinho, né, sem dar fuga de tema e sem fazer também, sem prolongar muito, sem fazer uma redundância, né, gente? Então, qualquer dúvida aí é só me procurar, estarei à disposição de vocês no WhatsApp, né, no grupo no Sala de Aula, no Google Classroom, e da forma que vocês precisarem estarem à disposição, tá certo? Até o próximo vídeo e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.